Olá pessoal, estamos com mais um episódio do Empreendedorismo na Veia e hoje com uma pessoa mais do que especial, tecnológica, cabeça de empreendedor. Trata-se aqui do meu sócio na Mazuquim, Danilo. E hoje nós vamos falar sobre tecnologia, vamos falar sobre impulsionamento, vamos falar sobre redes sociais, muito assunto importante para você que não pode ficar fora desse mundo da tecnologia. Afinal de contas, o mundo hoje gira em torno de tecnologia, né? Quem estiver fora da tecnologia ficou no passado. Seja muito bem-vindo, Danilo, por estar aqui com a gente hoje nesse podcast aqui falando sobre empreendedorismo na veia. E você é um empreendedor fantástico, jovem, né? E eu tenho uma admiração muito grande, por isso que hoje somos sócios e tem um projeto muito bacana que no final nós vamos falar para você ser o nosso franqueado. A admiração é toda minha, Sidney. Você sabe o quanto que eu te admiro. Obrigado. É um prazer gigantesco estar aqui no Empreender na Veia. Espero que nós possamos falar muito sobre negócio, business. Mais importante do que falar sobre negócio, falar sobre tecnologia, é que você, a audiência, você que está assistindo esse conteúdo, possa ter muitos insights, muitas aprendizagens. Além de tudo, Sidney, eu sou professor, educador. Então, durante toda a minha vida, desde meus 16 anos de idade, estou na frente da sala de aula com um único objetivo: fazer com que aquelas pessoas que estão me escutando aprendam algo. E hoje nós falaremos com uma pessoa que ela é referência dentro da área do franchise, dentro da área de negócio, e eu espero estar à sua altura para que eu consiga contribuir, óbvio, com a audiência, fazer com que todos consigam aprender. Vai ser um papo muito legal. E é legal, gente, porque isso que o Danilo falou é importante, né? Esses podcasts servem para você se aculturar, né, de tecnologia, sem precisar pagar um curso, sem precisar hoje investir um capital. Mas nós vamos falar aqui num termos bastante popular, comum, para que você entenda como é importante hoje você conhecer tecnicamente as mídias, né, sociais que a gente fala, como você impulsionar, como você atrair o teu público que você precisa. Porque hoje todas as vendas e tudo que você precisa hoje é vender. Tudo você precisa vender. Vender hoje é solução para qualquer problema. Eu repito isso todos os dias. Vender é solução para qualquer problema. Só que hoje a venda ela é muito mais tecnológica do que naquele tempo que a gente fazia corpo a corpo. Perfeito. E é isso que o Danilo vai falar hoje. Como buscar os teus clientes através de redes sociais. É isso aí, é isso aí. Como que funciona isso, Danilo? Conta pra gente. Legal. Primeiro, ótimo, conta pra gente como nasceu essa tua ideia de criar a Mazuquim. Legal, vamos falar então primeiro sobre a Mazuquim. A Mazuquim é um business, primeiro é importante entender, né? A Mazuquim é um business 3 em 1. Ele é um business de marketing digital, assessoria de marketing e vendas, não como uma agência que vai te entregar lead em quantidade e eventualmente qualidade, mas não vai ajudar no processo da venda. Eu não sei, Sidney, inclusive, se fica claro para as pessoas qual é a diferença entre uma agência de marketing digital e uma assessoria de marketing e vendas. A grande diferença está que uma assessoria de marketing e vendas, ela ajuda no processo da venda em si. Eu não me preocupo só se o Sidney, aqui o Grupo Calais, ele terá quantidade e qualidade de lead. Eu me preocupo se ele está vendendo. Porque no final do dia o que importa é se você está faturando, se você está lucrando. Então esse primeiro motor da Mazuquim, o foco dele é esse. É fazer com que as empresas vendam mais, fazer com que as empresas elas possam aumentar o seu faturamento. O segundo motor que nós temos é de tecnologia. Eu inclusive sou formado bacharel em ciência da computação. A minha principal área de atuação quando eu comecei era já tecnologia, né? E nós temos um produto que é o nosso queridinho, que é o HelpKing, onde nós dispomos de inteligência artificial para gerar agendamento, nós dispomos de inteligência artificial para o financeiro. Observa-se que esse motor de tecnologia, não só na parte de vendas, inclusive ele contribui, mas para a empresa de maneira geral, para automatizar processos. Inclusive eu acho que nós vamos falar sobre isso em algum momento, mas algumas áreas de atuação hoje talvez não faça sentido você deixar o seu colaborador humano realizando. Uma IA hoje ela faz com maior efetividade. E o terceiro motor que nós temos é a educação. Ô Danilo, falando sobre educação, né? Então, hoje você tem lá, nós temos hoje a Mazuquim, que faz, logicamente, o tráfego pago para gerar lead. O que é tráfego pago? Né? Você investe um valor no Google, no Meta, etc., busca as características do teu cliente. Então, por exemplo, se eu quero encontrar hoje pessoas que querem comprar comigo computador, outros querem comprar produtos diversos. Eu vou mapeando esse cliente, Sim. faço uma landing page, faço, né,
Você tem a segmentação, porque assim, a landing page, o que é a landing page? Ele é um site focado num único serviço ou produto. Então, por exemplo, sou uma clínica odontológica, eu vender implante. Às vezes não faz sentido você colocar no seu site todos os seus serviços da sua clínica odontológica. Faz sentido você criar uma landing page que fale só sobre implante, tá? Ah, mas eu tenho outros serviços, Danilo. Então você cria mais landing pages. Um mini site, site. É um mini site que tem somente uma página focada num produto ou num serviço. Sempre, a gente está falando de tráfego pago. Então vamos lá. Aonde que está esse tráfego pago? Ele pode estar no Google, na rede de pesquisa, pode estar também se é uma loja virtual na guia de shopping, pode estar no Meta, Instagram, eventualmente Facebook, TikTok, LinkedIn, fazer com que o seu anúncio ele apareça para a pessoa certa. Quando o Sidney falou sobre essa relação, né, Sidney, de criação de persona, a gente está falando de segmentação. Sim. Então agora, por exemplo, vamos lá no exemplo da clínica odontológica, eu preciso de impactar pessoas que precisam de fazer um implante. Quais são as características dessas pessoas? O que elas estão eventualmente pesquisando? Quais são os hobbies dessas pessoas? Qual é a região geográfica dessa pessoa? Através do tráfego pago nós conseguimos fazer a segmentação e fazer com que, quando ela, por exemplo, estiver rolando lá o feed dela no Instagram, aquele anúncio apareça para ela. Apareça, vai fazer com que impacte essa pessoa, chame a atenção e eventualmente essa pessoa ela pode realizar o que a gente chama de ação de valor. Landing page seria uma das ações de valor. Exemplo, acesse agora, entre no nosso site agora, que a gente chama de CTA, Call to Action. Clicou nesse botão, vai para a landing page. Ai, Danilo, mas vai para a landing page, aí a pessoa tem que olhar o site, entender que é implante, preencher formulário de contato. Será que não seria melhor se, por exemplo, tivesse um botão chame agora no WhatsApp e já fosse direto para o WhatsApp? Tem também. Então tem várias formas de nós trabalharmos o tráfego pago. Várias maneiras. E tudo isso, a Mazuquim ensina o cliente a fazer isso. Exato. Ou seja, então, gente, não é só uma empresa que faz o tráfego pago. E tem muitas empresas que fazem isso, né, Danilo? Você paga lá um valor, eu quero colocar R$2.000 no tráfego pago do Google para achar clientes de academia, por exemplo. Tá? Mas será que realmente eu estou buscando o público certo? E mais, quando eu receber o lead, é o que você falou, né? Ele está preocupado não só em a empresa receber o lead, mas como tratar esse lead. É isso? Exatamente isso. Assim, vamos lá. No motor da educação, o que a Mazuquim ela faz? Ela forma profissionais de marketing. Então você vai aprender a gerenciar tráfego no Google, aprende a gerenciar tráfego no Meta, basicamente é isso, tá? Mas a Mazuquim, ela não é só educação, como eu disse, tem assessoria de marketing e vendas. Os clientes que são da assessoria de marketing e venda não tem outro foco, não tem vírgula. O objetivo ele é único, fazer com que essa empresa venda mais. Venda mais. Se essa empresa ela não está vendendo mais, não está fazendo sentido. Pode receber um monte de lead não adianta. E não está aproveitando. Não adianta. Só que assim, aí se você me permitir, eu quero já trazer, Sidney, aqui um ponto muito importante. Nossa, que legal, então eu vou contratar a Mazuquim porque todos os meus problemas acabaram. Não é assim que funciona. Sim. E olha que eu tento ao máximo, eu imagino, não sei, Sidney, como é que você imagina, você pode me falar, a venda como uma escala de 0 a 100%. Eu tenho etapas para poder fazer essa venda. A Mazuquim, ela atua em determinadas etapas dessa venda. Sim. E a cada vez mais nós estamos buscando estar mais próximos para nós conseguirmos chegar no 100% dessa venda. Como, por exemplo, a gente gera lead, é uma etapa. Sim. A oportunidade. Nós buscamos gerar lead com qualidade, é óbvio, é mais uma etapa. Nós buscamos colocar uma IA que atenda no primeiro momento essa lead, é mais uma etapa. Nós buscamos, se precisa de um agendamento, gerar o agendamento. Mas ainda assim, às vezes, você precisa de um ser humano. Isso. De uma pessoa, né? Então, assim, a solução de tudo é uma empresa como a Mazuquim? Não. Mas ela entrega para você, ou para os seus clientes, enfim, para a nossa base de clientes, umas centenas de clientes, uma boa porcentagem da venda feita, realizada, tá? Sempre com esse foco de aumentar as vendas. Ou seja, né, Danilo, colocando aqui didaticamente, para quem está nos assistindo hoje, que não conhece muito sobre impulsionamento, hoje a Mazuquim, ela é uma empresa que faz hoje, primeiramente, interação com o cliente para saber qual é o público que ele quer, claro. Qual o cliente que ele busca, faz o mapeamento, faz as características, faz o investimento proporcional ao número de leads que você quer receber, exato. Mas além disso ensina o nosso cliente, que hoje você pode ser nosso cliente também, a receber esses leads e tratá-los com carinho. Porque, gente, eu vejo que tem muitas, eu estou nesse mercado de franquias há 31 anos, e naquela época a gente trazia a pessoa da rua e atendia na porta, né? Atendia na cadeira. Hoje não. Hoje a pessoa te manda uma mensagem que quer conhecer o produto, você tem que convencê-la a vir até o teu estabelecimento, marcar com ela uma reunião, ela vem nessa reunião e muitas vezes ela falta na reunião. Exato. Ela vem na reunião e como você trata essa pessoa na reunião? Até chegar nesse ponto, existe um monte de regras, né? Eu falo então que o papel principal hoje de uma empresa é captar o cliente,
atender o cliente, trazer o cliente dentro da sua unidade e depois fechar. É a etapa que a gente fala que é a AIDA, né? É a atenção, interesse, desejo e ação. É o que a gente fala hoje que está mais propenso. Tudo continua igual, só que a metodologia é diferente. Então, Sim. a Mazuquim ajuda o nosso cliente final Sim. a ter mais produtividade nos fechamentos, é isso? Exatamente, assim, volto a dizer, o foco principal é aumentar as vendas, e para isso aí você gera contato, para isso você eventualmente, e nós temos uma máxima hoje no mercado que é, eu não sei se você sente isso aqui, ô Sidney, mas é mão de obra desqualificada. Sim. Muitas pessoas que estão atendendo esses contatos, estão atendendo essas leads, não têm qualidade. E aí eu, inclusive, me coloco aqui na posição de perguntar para ti, como que a gente faz para solucionar esse problema? Se hoje, por exemplo, eu tenho um cliente, eu tenho um colaborador, e esse colaborador ele não está correspondendo em relação a atingir meta de venda, a conseguir fazer venda. O que eu preciso de fazer? Geralmente você vai treinar. Sim. Só que quando você treina essa pessoa, mas essa pessoa ela não consegue se desenvolver no tempo que esse negócio precisa. Verdade. Porque às vezes esse negócio ele precisa de rapidamente gerar recurso financeiro, porque eventualmente ele está queimando caixa ou algo nesse sentido. Aí como que a Mazuquim está buscando ajudar, Sidney, essas pessoas? Com o uso de inteligência artificial. Olha, Danilo, você falou uma coisa muito importante hoje que eu quero que você preste atenção nisso. Se você hoje não tem uma pessoa extremamente qualificada, né? Antigamente falava dos telemarketings, né? Telemarketing tinha lá 500, 100 mil telemarketings com um supervisor que ficava em cima, ajudando, ligações automáticas. Hoje, as pequenas empresas têm um pequeno telemarketing dentro da sua unidade. Só que muitas vezes telemarketing ele não está apropriado para o negócio. Ele não gosta de ligar, a maioria é assim. Eu vejo que a maioria das pessoas que a gente contrata não gostam de ligar, não fazem um follow-up bom. Então eu acho que isso se substitui por uma inteligência artificial que eu queria que você depois explicasse como funciona. Mas antes disso, presta atenção, gente. Você que está buscando um cliente, vamos supor que teu ticket médio seja de R$500. Cada cliente que você recebe através desse impulsionamento, que pode se tornar um grande cliente e você perdê-lo, se você perder 4 por dia ou 5 por dia, nós estamos falando em 2 mil por dia. São 30 dias, são R$60 mil. Será que não vale a pena você investir numa inteligência artificial para que você ganhe mais eficiência? Ele está cada vez mais democratizado. Assim, inclusive eu olho no seu olho, a audiência, para poder falar com vocês. Hoje IA está cada vez mais democratizado no que tange a valor, a então preço. Explica o que é uma IA de atendimento para o nosso cliente. Legal. Ao invés do ser humano ter que chamar aquela lead que chegou, hoje você tem uma inteligência artificial, enfim, é um agente de IA que ele vai chamar essa pessoa eventualmente no WhatsApp, ou ela vai ligar para essa pessoa, e o atendimento que ela buscará fazer se assemelha muito ao de um ser humano. Então ela vai passar por todas as etapas, Sidney, saudação, sondagem, encantamento, e vai chamar essa pessoa, imagina de novo que é uma clínica odontológica, para ir na sua clínica odontológica. Ela inclusive talvez possa acessar o seu sistema e gerar o agendamento no seu sistema. Tudo, Sidney, que um ser humano faria. Ela vai aprendendo com as perguntas e respostas? Conforme nós integramos, primeiro assim, antes de começar a colocar para o modo de produção que nós chamamos, que é quando ela de fato está trabalhando, nós já a treinamos. Mas ao longo do tempo, o Sidney, eu posso observar, você que está aí pode observar, nossa, ela falou A, mas se ela falasse B seria melhor. Olha, ela está falando isso daqui para poder mostrar a agenda que, por exemplo, o doutor lá na clínica odontológica possui. Se ela falasse dessa outra forma, seria melhor. Se ela mandasse um áudio ao invés de texto, se o texto fosse menor ou se o texto fosse maior. Então nós conseguimos ir treinando, melhorando essa inteligência artificial. O cliente, ele sempre vai observar o que pode melhorar, ele vai trazer para o time de tecnologia. Quem é o time de tecnologia? São programadores, modeladores de IA. E o time de tecnologia vai melhorando essa inteligência para a empresa. Ô Danilo, você Sim. que está em tecnologia, você acha que há uma restrição em as pessoas do outro lado receberem uma ligação de IA? Como você vê isso? Então, nós temos algumas pesquisas, aí não é mais Danilo falando, aí é base científica, base de pesquisas. Hoje, mais de 80% das pessoas que recebem uma ligação de inteligência artificial, não estou falando qualquer IA de ligação, tá? Mas uma IA bem treinada, trabalhada, elas não percebem que é uma IA. Elas pensam que é um ser humano. De tão real que parece. De tão próximo, sabe por quê? Por exemplo, na própria Mazuquim mesmo, a gente treina a IA para ela fazer isso daqui, ó. Para ela respirar, porque nós respiramos. Então, durante a ligação, ela faz isso também, para parecer o máximo possível. É óbvio que existe uma ética. Se essa pessoa ela perguntar, você é um ser humano? Né? Claro. Ela vai dizer, eu sou uma inteligência artificial altamente treinada do Grupo Calais, ou altamente treinada da Mazuquim.
Que legal. Então, gente, esse preconceito, né, de que hoje... E muita gente pensa assim, vou colocar uma inteligência artificial, as pessoas não gostam de falar com robô. É bem diferente, né, gente? O robô de antigamente e o robô de hoje, tecnológico, que fala quase que como ser humano, é muito diferente. E mais, eficiência 100%. Não tem férias, não tem 13º, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem aquele de falar, eu fiquei com preguiça de ligar hoje, fui tomar um cafezinho, fui no banheiro, voltei, tem atestado médico. Então, gente, olha quantas vantagens de você ter a Mazuquim junto com você, né, nossa empresa aqui, para que você tenha mais captação de leads e não só captação de leads, mas uma eficiência maior em trazer de fato esse lead para você. Porque gerar lead não é tudo numa empresa. Gerar lead a maioria das empresas fazem isso. É uma etapa do processo da venda. É uma etapa do processo. Agora, você trazer o cliente, é aí que é a grande diferença que a Mazuquim faz. Exatamente. E aquilo que você estava falando, que eu até ia te interromper, mas educadamente esperei você falar, que é o seguinte, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que aproveitar os espaços que eu tenho para poder propagar. Por exemplo, hoje uma grande porcentagem das empresas, nós temos centenas de empresas na Mazuquim. Estou falando da Mazuquim, é o que eu vivo, não é o que eu li, é o que eu vi em algum vídeo. Não tem um setor comercial, tem um saque. Tem um balcão de atendimento, não é comercial. Sim. Por que não faz follow-up? Porque quando a lead chega e fala assim, não, olha, se realmente o Sidney quisesse comprar, ele teria me respondido. Não é assim que funciona. Nós temos que entender qual é a mídia que nós estamos trabalhando. É uma mídia onde essa lead ela não vem 100% fria, Sidney, mas você precisa de cativar, você precisa de conectar. Você precisa de mostrar que faz sentido ela optar por você, porque nós não somos a última bolachinha do pacote não, tá? Na internet, antigamente, assim, eu vou comprar um colchão, tá, Sidney? Aí eu iria lá na loja, a outra loja de colchões era distante. Às vezes, então, eu aceitava não comprar, talvez, ali aquele colchão que eu tanto quisesse, ou pagar um valor maior. Ô, Sidney, vamos lá. Na web hoje é assim? Não é. A poucos cliques nós temos N orçamentos diferentes. É verdade. Então você tem que criar vantagem competitiva. Quais são as suas vantagens competitivas? Aí quando a lead cai para o teu time comercial, ele não atende da forma correta? Ele não tem um fluxo de cadência? Eu estou nas empresas, Sidney, eu vejo que muitas não têm fluxo de cadência. É verdade. Não tem um funil. Não tem uma rotina, né? Uma disciplina de atendimento. E tantas outras, Sidney, fala assim, o Sidney ele vende muito, o Danilo não vende nada. Eu não sei o que acontece, eu vou tirar o Danilo e colocar outro. Se isso acontece na sua empresa, sabe o que está acontecendo? É que você não tem metodologia aplicada de venda. Porque se você tem metodologia aplicada de venda, o Sidney até empiricamente ele pode ser melhor do que o Danilo e ele venda um pouco mais. Mas vai ter uma linearidade do seu time comercial de vendas, porque todos têm que dar a mesma saudação, todos é a mesma sondagem, todos é o mesmo encantamento. Então não é possível o Sidney vender mais do que o Danilo. Só que muitos não têm metodologia e muitos que têm, Sidney, não aplicam a metodologia de venda. É verdade. Eu até coloco essa ênfase um pouco maior porque isso é importantíssimo. E com a IA já não existe isso, Exato. né? A IA já está pré-programado. Você é programado e hoje você não consegue programar um ser humano. Você consegue programar um robô, uma inteligência artificial. O Danilo, sim. Então você me disse a Mazuquim, eu acabei te cortando, como você teve essa ideia de iniciar todo esse projeto de criar a Mazuquim? Legal. Tão jovem, né? E criou esse projeto tão lindo que é a Mazuquim. Começou de fato em 2010, no ano de 2010, né? Eu vou encurtar um pouquinho que a história é longa, né? Foi bem antes da pandemia. Foi bem antes, muito antes. Eu trabalhava na Microlins. Quando eu comecei a criar os primeiros sites, né, eu coloco ênfase aí na Microlins porque o Sidney liderou durante muito tempo. Então, naquele tempo, inclusive, porque assim, eu acho fantástico a vida, né? Eu já ouvia falar de Sidney Calais e hoje estamos aqui, né? Sócios. Sócios, é algo fantástico, algo maravilhoso. Mas fato é que eu criava sites e um dos alunos, né, Vanderlei, o nome desse aluno, pediu para eu criar um site, eu criei esse site. E o valor que eu ganhei, Sidney, quando eu criei esse site, foi muito próximo ao que eu ganhava mensalmente. Olha só. E eu demorei pouquíssimas horas para conseguir construir esse site. Mas assim, eu tinha um apego muito grande pela unidade que eu trabalhava da Microlins. Então eu fui fazendo meio que esse trabalho paralelo, né, entre ser coordenador pedagógico e também criação de sites. Chegou um determinado momento, eu cheguei no gestor e eu falei, olha, eu tenho que tomar uma decisão aqui. Qual unidade que era mesmo? Era de Guarulhos. Guarulhos, com o Rodrigo. Guarulhos, Pimentas, né? Eu flutuava ali, Rodrigo, Presidente Dutra.
Flutuava ali. E aí chegou um determinado momento, né, que aí, antigamente, eu tô falando de 2013 já, de 2010 até 2013, é só meio que informal que eu criava, ali que eu comecei realmente a empreender, mas eu não tinha uma base de empreendedorismo. Por exemplo, não tinha um Sidney do meu lado que falasse assim, olha, o que você quer criar um empreendimento e vamos criar um business plan, não tinha nada disso. Eu só enxerguei que ali eu podia ganhar um pouco de dinheiro. E eu venho de uma família que tem muita escassez financeira. Então eu enxerguei ali a possibilidade... Como 99% dos brasileiros. Né? 99%, a grande maioria. Então não existe vitimismo não. Na verdade, existe uma baita energia que foi gerada de tantas e tantas vezes olhar para o meu pai e para minha mãe, enxergar as conversas deles, e as conversas sempre eram assim, será que um dia a gente vai conseguir comprar nossa casa? Será que um dia a gente vai conseguir comprar nossa casa? Né? Eu fui várias vezes para a feira com meu pai, quando ele ficou desempregado, ele foi trabalhar na feira, e eu fui com meu pai vender bijuteria, vender chinelinho, então ali eu já aprendi muito também sobre que aquela situação que meus pais tinham e toda aquela escassez eu não gostaria de ter. Eu não sabia exatamente ainda qual era o caminho que eu iria seguir para não ter aquela escassez, e muito mais do que escassez, de conseguir transbordar isso para os meus pais, era um grande objetivo que eu tinha. Fato é que, então, em 2013, eu tomei a decisão de abrir uma sala comercial e sair da Microlins. Aí eu fiquei, do dia que eu pedi para realmente sair, foram mais ou menos uns 6 meses. E dá um frio na barriga, né? Sidney, dá um friozaço na barriga, por quê? Porque eu acho que eu fui muito precoce em muitas coisas da minha vida. Porque quando eu saí, eu já era casado, né? Eu casei muito cedo, eu casei com 20 anos. Então, assim, na verdade, assim, eu tava para casar, né? Eu casei com 20 anos, tive meu filho Davi com 21 anos. Então, assim, eu já tinha contas ali para pagar, não era só mais o Danilo, né? Mas eu tinha uma certeza muito grande, uma confiança muito grande, Sidney, que eu conseguia... Isso transforma em energia, né? Total. E eu tinha uma certeza muito grande que eu iria, de alguma forma, conseguir romper, de alguma forma conseguir vencer. Eu não sabia qual era o caminho que eu iria seguir, né? Mas que eu iria conseguir. E antigamente, isso é algo legal de falar, hoje nós temos a possibilidade, por exemplo, eu acabei de falar da franqueadora Mazuquim, de empreender no online. Nós temos a possibilidade de ter o home office. Mas lá naquela época, quando você pensava em abrir uma empresa, era física. Era física, tinha que alugar imóvel, comprar móveis. Era física. Então eu aluguei lá um imóvel e eu vejo que tem muito Deus na minha vida também. Amém. Porque... olha só como são as coisas. O imóvel que eu fui alugar, fui alugar uma sala de R$600. E eu tinha vendido na época um site de R$1.200, Sidney. Literalmente R$1.200 o cliente tinha pago por esse site. É um cliente que nós temos até hoje, que é a Max Serviços. Que legal, hein? Ele talvez assista esse conteúdo e saiba que eu estou falando dele, do Felipe. Ele tinha pago R$1.200. Eu fui lá fazer a locação e aí, depois de um tempo que eu fiquei sabendo, o dono do imóvel, ele me achou muito novinho, né? Ficou com medo. Aí ele ficou com medo, aí ele pediu luvas. Eu lembro que eu olhei pra ele, é alto, né? Bertolino, o nome dele. O que é luvas? Eu não sabia o que era luvas. Aí ele falou assim, eu preciso de mais um mês de depósito, são R$600, eu preciso de 1.200. Já foi meu dinheiro. Que era justamente o valor do site que eu tinha, né? Que eu tinha vendido. Então foi aí que começou realmente a Mazuquim. A gente começou como produtora de sites, desenvolvendo sites. Ao longo do tempo, os nossos clientes, sempre com a escuta muito ativa. Eu busco prestar muita atenção, por exemplo, quando você fala, eu busco prestar atenção quando o Elton fala, todas as pessoas, né? Eu busco prestar bastante atenção para poder aprender com essas pessoas. E eu aprendi muito, por exemplo, e fui criando as coisas com os meus próprios clientes. Então, o site nós desenvolvíamos, mas daqui a pouco o cliente olhava e falava assim, Sidney, mas o que eu faço com isso? O site está aqui, aí. Como eu divulgo? Como é que eu jogo? Como é que eu gero dinheiro com esse negócio aqui? Porque eu investi. E aí sim que eu entrei para o mundo do marketing digital, lá 2013, 2014. Sidney, o marketing digital ele passou por várias fases. A fase que eu entrei era do que é. O que é isso? Esse negócio não vai pegar não vai fazer sentido não, marketing digital. O que é isso, marketing digital? Hoje nós já estamos na terceira fase do marketing. A terceira fase, que é a automação. Sim. Que é de automação, né? E aí, ao longo do tempo, então, eu fui criando os motores econômicos da Mazuquim com a escutativa com os nossos clientes. Começou o marketing digital, né? Me tornei, e a Mazuquim ela é o Partner Premier Google, então nós estamos entre as 3% melhores empresas, segundo o próprio Google, gestora de tráfego em Google. Que bacana. Me tornei especialista dentro do ecossistema Google, depois trouxe a escola que é a Mazuquim Plus. É um pouquinho, né, da cronologia da Mazuquim. Isso, gente, é sinal de que o Danilo ele está vendo essa evolução, né, e acompanhando essa evolução tecnológica de não é só agência de gerar lead, né? É fazer com que o nosso cliente tenha muito mais eficiência em pegar esse lead. Muitas vezes eu ouvi falar, né, Danilo? Pô, mas esse lead é frio. O que é um lead frio, gente? Para mim não existe lead frio. Se é um ser humano que interagiu com você, esse lead nunca pode ser frio.
Depende, logicamente, do roteiro que você tem com ele, do script que você tem com ele. Muitas vezes você tira um lead que talvez uma pessoa que, sem querer, acionou lá aquela landing page ou te mandou alguma comunicação, e com essa pessoa, talvez não sirva para ela aquele produto, aquele serviço, mas ela vai te indicar alguém, ela vai te conhecer, ela vai passar para amigos. Isso, gente, por isso que eu acho que lead frio é uma coisa que eu não quero escutar nunca na minha vida. Quando o cara quer lead frio, eu falo, cara, não existe lead frio, existe ligador frio. É isso aí. Né? Ligador frio é aquele que fica lá achando só que o lead tem que vir pronto, com o pedido pronto. Gente, não existe pedido pronto hoje, como você falou, né? Hoje a concorrência é muito grande em todos os setores e você tem que trabalhar esse cliente. E aqueles que vêm sem aquele perfil necessário, você transforma ele num divulgador seu, você transforma ele num indicador, você transforma ele num amigo, né? Então eu vejo que você nunca perde um lead. Só que aí, Sidney, assim, existe o mundo perfeito e o mundo real. O que o Sidney colocou agora aqui, ele tem mega experiência, ele vai saber, talvez concorde com o que eu diga, é o mundo perfeito. Mas o mundo real não é esse. E eu quero falar do mundo real, de novo, tá? Eu quero bater muito nessa tecla. Você que é empreendedor, você precisa de olhar para o teu comercial. Olhe para o teu time comercial. O que os seus colaboradores estão fazendo? É verdade. Como eles estão atendendo? Né? Porque o que mais se tem... volto a dizer, já contei um pouquinho da cronologia, há muito tempo nessa área. De fato, o lead é frio, o lead não presta, né? E inclusive nós temos um sistema que é o Help que a gente consegue enxergar todas as conversas, Sidney, dos nossos clientes. A gente enxerga todas as conversas do WhatsApp. É um aplicativo que você tem junto com a tua... É um sistema criado pelo nosso time de programação, tá? Onde esse sistema nós conseguimos, dentre outros itens, enxergar todas as conversas dos nossos clientes. Sidney, seja falada ou escrita. Seja falada ou escrita. O pior cego é aquele que não quer ver. Não quer ver ou que não tem números, né? Que não tem dados, né? Sidney, e aí eu tô falando para você que é empreendedor, para você verificar, pô, realmente eu tô fazendo isso daí com a empresa que hoje eu tenho de agência ou de assessoria de marketing e vendas, ou eu mesmo gero e eu também penso dessa forma. O que acontece é o seguinte, você precisa de fazer com que o seu time comercial, ele realize o que precisa de realizar. Se você está enxergando que o time ele não está sondando da forma correta, saudando da forma correta, você precisa de corrigir, treinar, eventualmente colocar uma IA para poder fazer. Agora, quando você mostra que a conversa ela não está seguindo a metodologia que você implantou, porque todos os clientes da Mazuquim, antes deles começarem, eles ganham a metodologia. Então, se o Sidney ele vem para a Mazuquim, Sidney, imagina que você venha para a Mazuquim e você não tem uma metodologia de venda, nós vamos implantar a nossa, que é a IMV. A cadência de vendas, né? Que é a implantação de marketing e vendas. Sim. E aí, se você está olhando lá a conversa do seu vendedor, você está vendo que ele não está seguindo aquela metodologia, e mesmo assim você fala, o problema é lead, o problema é que tem pouca lead, ou o problema é porque a lead não presta. Sabe quando a sua empresa, o seu negócio, ele vai progredir? Nunca. Ele vai fechar. Nos primeiros 2 anos e meio, dado de Sebrae, mais de 70% das empresas tendem a falir. Depois de 5 anos, a porcentagem é gigantesca também das empresas que vêm a falir. E fale por quê? Ou seja, você falou no começo. Não tem vendas. Onde não tem vendas, tudo morre. Então, gente, por isso que hoje a nossa venda está sendo falado aqui da Mazuquim, porque realmente eu vejo que é uma dor que todos os empresários têm, sabe, Danilo? Os empresários têm uma dor hoje muito grande em vender, em buscar o seu cliente. E eu falo, gente, o seu cliente hoje está em todos os lugares. Agora, ele está conectado nas redes sociais. É isso. Todas as redes sociais, TikTok, Meta, Google, ele está em algum ambiente de computador, ele está lá. É diferente antigamente, que a gente não tinha celular, ou então poucos tinham celular e poucos usavam o celular para ligação. Hoje não. Hoje tudo que se faz no celular, menos ligação. Pode reparar. É verdade. Você não faz ligação. Hoje você está em redes sociais e eu vejo que a maioria dos nossos hoje brasileiros, né, 200 mil brasileiros que nós temos aqui, hoje cerca de 176 milhões de pessoas estão conectadas a uma rede social. É isso aí. Então você tem que estar lá. Agora, como estar lá? Da forma certa, investindo certo para que você não tenha prejuízo, né? Então, esse é o papel da Mazuquim. E aproveitando, né, Danilo, a Mazuquim tornou-se uma franquia. Exato. Né? Você tinha lá o modelo, que era o modelo de empresa. E quando nós começamos a falar, nós transformamos a Mazuquim em franquia. E o que é o modelo de franquia Mazuquim? Eu queria que você explicasse, que talvez algum de vocês aí possa ser o nosso franqueado Mazuquim. E olha, sem aluguel, sem necessidade de você ter um ponto comercial, enfim, várias vantagens que eu queria que você explicasse
para o nosso público hoje como que é a franquia Mazuquim. Baixíssimo investimento, alta rentabilidade, receita recorrente. É isso mesmo. Sidney já começou a introduzir, né, um pouco, mas assim, vou falar em toda a parte mais operacional. Um dos grandes problemas, Sidney, que se tem é porque, por exemplo, assim, como é que eu vou ter uma Mazuquim? Tem programação, tem IA, eu não entendo nada disso. Legal. Toda a operação é a própria Mazuquim que faz. Ou seja, o nosso franqueado não precisa programar nada. Ele só vai ser o comercial. Exato. E vai buscar o cliente. Vai gerar relacionamento com o cliente, enfim, vai trazer esse cliente para sua carteira. Acho que é muito importante também falar, Sidney, porque assim, eu sou fã demais de receita recorrente. Eu também. Então, opa. Tudo que eu busco criar tem receita recorrente. Por isso que restaurante é complicado. O cara almoça hoje e você não sabe se ele almoça amanhã. Exatamente. Aqui não. Aqui o cliente que é teu, ele vai ficar anos junto com você. E aquilo cria o que a gente chama de receita recorrente. O que é receita recorrente? Todo mês vai pingar lá para você o valor daquela parcela que ele paga. É isso, e aí você vai criando carteira. E assim, você tem multipluralidade, né? Por quê? Porque você pode ter cliente, por exemplo, gestão de tráfego em Google, gestão de tráfego em Meta, você pode ter cliente com inteligência artificial, você pode ter aluno na Mazuquim Plus, então você vai criando sua carteira tende a crescer bastante, o nosso churn na Mazuquim, que é o taxa de cancelamento, ela é baixa, então você consegue formar uma carteira bastante interessante. Ele é um modelo home office, apesar de que eu quero trazer aqui que é um modelo home office, mas é muito bom quando nós temos franqueados que vão também fisicamente nos comércios, porque nada melhor, por exemplo, eu estou aqui fisicamente conversando com o Sidney. Poderíamos conversar no online? Esse podcast ele poderia ser no online? Sim. Mas é a mesma coisa? Não. É diferente. Né? Olho no olho é diferente. O olho no olho ele é diferente, o tato, enfim. Então, o nosso modelo ele é home-based, significa dizer, inclusive, que se você... Danilo, eu queria tanto ficar um pouco mais com os meus filhos, né? Eu queria ficar mais aqui na minha residência, tá ótimo, é um modelo fantástico para você, com alta rentabilidade. O Sidney, né, ele é chamado de professor franquia, então não serei eu que vou dizer esse ponto agora, eu quero que o Sidney ele traga. Mas Sidney, negócios às vezes que você investe 300, 400 mil reais, não traz a rentabilidade, Sim. que são 18 mil a média, né, que nós temos de lucratividade líquida, que a Mazuquim, franqueados da Mazuquim conseguem. Eu estou certo ou estou errado? Está certíssimo, não quer dizer que o modelo é home base, que você vai ter uma receita menor. A gente chama isso de microfranquia. Às vezes a pessoa confunde microfranquia com microfaturamento. Não é verdade. Microfranquia é aquele modelo que você investe menos, e hoje o nosso investimento é muito baixo. Procure aí, que logo nós vamos ter aqui, né, nesse mesmo podcast aqui, um link para você entrar. Na descrição do vídeo. Você vai ver que o investimento é baixíssimo e a rentabilidade é muito boa. Então, a microfranquia é um investimento baixo. O home base não quer dizer que você tem um negócio que não tem sucesso. Muito pelo contrário. O que o Danilo falou, você pode ter 50, 100, 200, 300, 500 clientes que vão pagar mensalmente para você uma recorrência, e isso dá uma receita fantástica e para sempre. Enquanto você mantiver aquele cliente aceso, a gente fala que o papel principalmente do franqueado é, primeiro, captar o cliente e, segundo, mantê-lo vivo. Ter relacionamento com ele. Relacionamento. Quando você não tem relacionamento, num casamento, numa empresa, etc., as pessoas se separam. Não é? Então, exatamente esse mesmo processo que você franqueado. E mais do que isso também, Sidney, desculpa te interromper, não só uma relação dele, gerou separação, cancelou. É porque nós temos quase 60, são mais de 50 produtos e serviços. Sim. Então, o Sidney, ele é cliente, ele contratou uma gestão no Google. Ele está tendo resultado? Ele vai contratar no Meta. Ele está tendo resultado e agora ele quer escalar, Sidney. Ele precisa de aumentar a quantidade de agendamentos lá na empresa dele. Aí, em tese, ele poderia contratar um ser humano, né? Sim. Ele não vai, ele vai contratar uma IA. Isso. Então, você vai aumentando o ticket médio do Sidney. Essa é a questão. Você aumenta a quantidade de carteira, mas também o ticket médio das pessoas que estão na sua carteira. Serviços que ele vai consumir Exatamente. na Mazuquim. Exatamente. Então, é isso, gente. Então, eu queria aqui, né, deixar aqui um recado para vocês, que é muito importante. Você que está buscando para 2026 um negócio novo, tem pouco capital, né, ou bastante capital também, não importa, não é pouco capital que hoje faz o negócio virar. É a vontade que você empreende no negócio. Se você tiver vontade de empreender, necessidade de empreender, gente, tem que ter necessidade. Eu vejo assim, o empreendedor hoje, ele não pode ter só vontade, ele tem que ter necessidade de ganhar dinheiro. É assim que até hoje eu me movo. Eu tenho necessidade, eu tenho que fazer as coisas darem certo. Então, se você tem essa disposição, venha conhecer a franquia Mazuquim. É um investimento realmente baixo, em horários móveis, porque você trabalha no seu home office, Isso. Você trabalha em casa, ou você pode alugar uma salinha de escritório, não tem problema nenhum também. Mas uma coisa é certa, uma rentabilidade
pouco vista no mercado hoje de empreendedorismo. Baixíssimo investimento mesmo. Agora, logicamente, vai depender da tua força, da tua vontade, da tua forma de prospectar clientes, buscar esses clientes e trazer esse cliente para dentro da tua carteira. É isso que vai fazer você crescer, ganhar dinheiro e com certeza se tornar um franqueado de sucesso na Mazuquim. É isso aí, e um ponto bastante importante só também para a gente poder, enfim, talvez concluir esse ponto, é porque assim, existem áreas e áreas. Tem algumas áreas, que eu não vou citar quais, né, para não ser antiético, mas que elas já estão saturadas. A nossa não está. Nunca. A nossa não está. E ainda mais, viu? Se eu falar, por exemplo, do motor de tecnologia, tá super em alta, tá hypado. Porque hoje o que você mais vai escutar falar é automação de vendas. Quantas vezes eu vou falar em inteligência artificial? É o que nós estamos dispondo para o mercado. E eu volto a dizer, a gente falou muito de vendas aqui, mas nós dispomos de inteligência artificial, por exemplo, nós acabamos de entregar uma inteligência artificial de RH, de recursos humanos, né? Sim. Pode ser de financeiro também. Então você tem uma empresa, você tem na verdade, tendo uma Mazuquim, você tem 3 empresas. Você tem uma assessoria de marketing e vendas, você tem uma escola para chamar de sua e você tem uma empresa na área de tecnologia, que está super em alta. E mais, você não precisa ser hoje esse tecnólogo ou esse técnico, você vai aprender com a gente coisas que vão evoluir muito mais. Gente, onde nós estamos hoje, 2026, está longe de saber o que vai acontecer ainda em 2026, 27, 28, 30, 40, 50. Não se sabe, mas a Mazuquim tem uma característica boa. Tudo que vier, tudo que acontecer de tecnologia, nós vamos estar update por dentro. Ou seja, você não é uma empresa que nasceu e vai ficar sempre assim, né? Exato. Isso é importante você saber. A Mazuquim cresce, ela modifica, ela se alterna de acordo com a evolução do mercado tecnológico. Então, gente, você não está comprando uma empresa velha, né, de 10 anos para trás, você não está comprando uma empresa que ficou aqui e daqui não sai, não. É uma empresa que se moderniza de acordo com a evolução tecnológica que ainda está por vir. Exatamente. A empresa, eu imagino, não sei como é que você pensa em empresa, Sidney, ou sei um pouco, na verdade, né, de conviver com você, mas a empresa ela é um organismo vivo. Vivo. Né? Eu não sou o mesmo Danilo de 2010, quando comecei, de 2013, quando abri o escritório físico, é outro Danilo, é um organismo vivo, a empresa da mesma forma. Acho que fica muito claro, assim, e assim, a gente pode estar falando da Mazuquim, mas isso serve para o seu negócio também, o seu negócio também tem que ser um organismo vivo. Então, assim, como é que você cria, por exemplo, barreiras protetivas no seu negócio? Criando mais motores econômicos no seu negócio, né? Tem algumas formas de você criar barreira protetiva. E aí, voltando para a Mazuquim, é isso que eu busco, é isso que o meu time busca, e agora com o Sidney, com o Grupo Calais, trazer para a Mazuquim, né? Essa barreira protetiva que protege a Mazuquim. Quem é a Mazuquim? São os nossos franqueados, é o Danilo, é o Sidney, nós que compomos essa marca, né? Basicamente, a Mazuquim ela é um negócio hoje com investimento baixo, mas com um retorno acelerado e um retorno alto, porque esse é um dos principais motivos, porque está numa área que está em grande ascensão, está em alta, a gente fala que é uma área que está hypada. Eu até falo, né, Danilo, que é uma área vital para qualquer empresa. Hoje você não busca outros clientes por osmose, né? Ainda nós não estamos nessa configuração tecnológica de eu pensar e o cliente chegar. Exato. Talvez um dia a gente chegue ali, né? Vai criar um dispositivo que eu penso no cliente e ele vem. Hoje nós dependemos do relacionamento, que é uma ponte que liga você ao teu cliente. E essa ponte hoje chama-se redes sociais. Então, gente, venha conhecer a Mazuquim, tanto para ser cliente Mazuquim, para impulsionar mais as suas vendas, ou para se tornar um franqueado Mazuquim, né, Danilo? Exatamente. Eu acho que os dois pontos são importantes para nós. E tenho certeza, gente, para 2026 é uma excelente oportunidade para você se tornar um franqueado Mazuquim. Baixíssimo investimento, altíssima rentabilidade, carteira recorrente e você vai criar um grande ativo. Agora, repito, gente, 31 anos de franquia, mais de 3.000 franquias. Só entre numa franquia se você realmente tiver vontade de crescer. Se você hoje está pensando que comprou uma franquia e vai ficar em casa assistindo Sessão da Tarde, esquece. Negócio foi feito para gerar negócios. E negócios são gerados com energia. Você tem que ir para a rua, você tem que buscar cliente, conversar com o cliente, fazer com que o cliente se interesse pelo nosso negócio. Nós temos uma escola de negócios maravilhosa. Perfeito. Uma escola de negócios maravilhosa que vai treinar você franqueado. Tudo que você franqueado precisa para ser o nosso franqueado, você vai ter aqui numa educação de franchise que nós temos aqui no Grupo Calais. É isso mesmo. Então, esse é meu convite para você, Danilo. Convites finais, fica à vontade.
Tá ótimo. Meu convite também é para você, inclusive, para nós podermos ir juntos para uma reunião. Você que assistiu a esse bate-papo, poxa, interessante, gostei de algumas ideias, de alguns pontos que o Danilo trouxe, eu gostaria de conversar, de me aproximar dele. Eu vivo o Mazuquim. Não sei se você observou, mas eu estou com a camiseta da Mazuquim. Eu acho que poucas vezes, por exemplo, o Sidney me viu com alguma camisa ou camiseta diferente, né? Porque eu sou um Mazuquim, né? E isso faz muita diferença no negócio, quando você é aquele negócio, você vive para aquele negócio. Então, quer ir para uma reunião, quer melhor conhecer como é que funciona o ecossistema da Mazuquim, e eu acho que bacana falar também, porque qual que é a nossa visão de futuro? Porque aqui nós contamos o que nós somos, mas qual que é a nossa visão de futuro? Eu quero que quando a pessoa pense, um empreendedor, tá? Ele pense em fazer o seu negócio crescer, eu quero que ele se lembre de Mazuquim. Eu quero que quando alguém pense em empreender, ele ainda não empreende, ele pense em Mazuquim. Ou seja, nós não seremos ou não continuaremos a ser apenas uma assessoria de marketing e vendas, uma escola, uma empresa de tecnologia. Nós queremos e estamos buscando nos tornar um ecossistema de empreendedorismo. Então existe uma visão futura. Conectou com você essa visão futura? Então faz sentido você entender mais aqui sobre Mazuquim e ir para uma reunião comigo para que a gente possa conversar. Gente, muito obrigado a todos. Encerramos aqui mais um episódio de Empreendedorismo na Veia, hoje com o Danilo, que é o sócio fundador da Mazuquim. E espero que vocês gostem e logo, logo teremos mais um episódio. Sejam muito bem-vindos a esse canal e que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, Danilo, pela tua colaboração, por esse ensinamento maravilhoso que você nos deu hoje. Eu que agradeço, Sidney, me coloque à disposição, eu gosto muito de falar sobre negócio, mais ainda quando estou com você, já me autoconvido para outras oportunidades. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. E aí, Elton? Quantos